E queria conversar contigo e começar pela pauta 1968, uma pauta que eu acho que não tem polêmica alguma, eu diria, no sentido de que é uma pauta que o Sport estava na dele, né? E a CBF fez com que alguns torneios e copas fossem colocadas como na mesmo patamar de Campeonato Brasileiro. E assim foi com o Atlético Mineiro, com o próprio Palmeiras, que tem 2 títulos no mesmo ano. Loucura, você não pode. Calma, a gente vai conversar. Botafogo, salvo engano, tem um também, não é, Aníbal? Não lembra aqui, me corrija. Enfim, os clubes têm esses reconhecimentos e se orgulham de tê-los. Isso tem valorização de marca, isso tem quem quer mais uma estrela na camisa, e eu brinco muito e falo sério também ao mesmo tempo. Entre ter uma estrela de 1968, que é um título brasileiro, que vai ser reconhecido ano que vem, né? E ter uma estrela de Série B, eu sendo campeão da Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, eu acho que não dá para a gente mensurar isso, né? Não tem dúvida, título brasileiro e título de Série B, não, né? Time grande, pessoas, aliás, o time é grande, pessoas é que não pensaram grande, não pensam grande, e somos escravos de uma colônia ainda chamada Recife. Ainda não saímos dessa colônia onde a política, o dinheiro manda. Aliás, onde é que o dinheiro não manda, onde é que as influências não mandam? Mas assim, já deu, né? Já deu, já passamos esse PO aí horroroso, né? De ter a Série B. Beleza, foi massa, não tinha dinheiro, venceram, foi uma luta retada. Mas bota lá na história, no museu, não na camisa do esporte. A diferença que eu vejo, e sempre digo aqui, Aníbal, sobre 1968, é porque você tem que ler muito. Você tem que ser um cara com um leque muito maior da tua vida, porque, pelo que eu percebo, a galera tem dinheiro, alguns poucos barulhentos, mas não tem leitura, não tem adaptação a uma realidade. Quando eu vou falar de um passado, eu posso imaginar que, me corrija se eu estiver enganado, Aníbal, em Roma já se falava em homossexualismo há muito tempo. Muito, Não é? Os muito. homens tinham prazeres, né, com os homens e o relacionamento me corrija, por favor, viu? E Sim. as mulheres eram só para ter, no Reprodução, caso, reprodução, reprodução. reprodução. Sim. Por muito tempo, o homem votava, a mulher não votava. Negro era escravo, né? E a escravidão era por dívida, por exemplo, em Roma era muito comum. Essa questão da escravidão, Alessandro, é muito interessante porque desde Roma a escravidão não era com pessoas negras. Desde Roma a escravidão era tida por dívida. Por exemplo, eu não paguei a Alessandro. Eu não paguei uma dívida para com Alessandro. Então, Alessandro, pela lei romana, pela lei no Senado romano, Alessandro tinha por lei, o direito de me escravizar até que a minha dívida estivesse paga. Então, isso era Uhum. muito comum, né? Isso era muito comum no Senado romano, né? A lei romana, né? O que a gente falava, o que eu falava muito em sala de aula, que se Roma, se Grécia trouxe a beleza, a maiêutica, a retórica, Roma trouxe a força militar, né? Por isso que é a Pois é. questão greco-romana. Então, assim, cara, essa questão de 68, Alessandro, mas só para Deixa. ser. Sim, vai ter, Ah. mas termine seu procedimento. Só para terminar aqui, que eu entrei no exemplo, você muito bem colocou. Então, onde eu quero chegar, gente, eu vejo alguns. Engraçado, né? Palmeiras, e os times que eu citei aqui, todo mundo feliz, né? Tá de boa, mas no esporte tem alguns poucos barulhentos que já começam e eu sei onde é que está o viés. É político. O viés é político. Não sou eu que vou fazer, é o outro. É uma vergonha, não pode, não pode. Mas nunca falou, inclusive, que é uma vergonha no Palmeiras, que é uma vergonha não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde, nos clubes que receberam esses títulos. Inclusive, 2 títulos brasileiros no mesmo ano. Cara, eu tenho que ler, eu tenho que me aprofundar mais nesse assunto, enquanto, né, eu falo do geral. Porque, inclusive, o argumento é tão pífio que o esporte não deve ser campeão de 68. E torcida do esporte, um cor desse tamanho. Mas eu estou colocando aqui, porque já já vai ter, e você vai ver, olha pro cara, oposição braba. Oposição braba daquela que não deram descarga. O culpado é fulano, da diretoria, que não estava lá para dar uma descarga. Entendeu? Coisas assim absurdas que a gente viu. Estou brincando aqui agora, mas
enfim, dentre os argumentos é que o Sport não jogou contra times assim, assim, assado. Eu digo, então tá certo. Então você está me dizendo, subliminarmente, que 1987, pegando esse discurso raso de repórteres e jornalistas sudestinos, porque inclusive ele colocou, não, porque a mídia do Sudeste, velho, a mídia do Sudeste tem gente escrota, como tem aqui também, inclusive em Recife, tem gente de bem, como tem lá e tem cá, tem gente competente, como tem lá e tem cá, e tem muito imbecil, não só na mídia, como em qualquer lugar do mundo. Então, não é porque daqui que é todo mundo bom, não é porque de lá que é todo mundo bom. Mas a gente sabe, né, e está enfrentando dentro do futebol há muitos anos, desde que eu me entendo de gente, o futebol nordestino, o futebol pernambucano, o Sport, Náutico, Santa Cruz, enfim, qualquer que seja, eles engolem, eles aturam. Então, não é um argumento. Então, dentro desse argumento de 1968, o cara E, disse, ô, Sandro, olha os só, times que nós enfrentamos. Fala. só um parêntese, por esse argumento, dos times que enfrentamos, então significa que 2008 também não vale nada, porque olha que a gente enfrentou. Se for por isso, o Corinthians que a gente ganhou, que foi campeão, estava na segunda divisão. O Sport, por exemplo, não enfrentou, por exemplo, o Grêmio, não enfrentou, por exemplo, São Paulo, não enfrentou, por exemplo, Botafogo, não enfrentou, por exemplo, Mas quem vai por esse caminho entendeu? Assim, é tão esdrúxulo, tão sem a gente respeitar essa opinião, quanto o cara que diz que lá em 68, tenho certeza que ele não leu nada. Não leu porque nada a assim, respeito. Porque você não está falando uma bobagem dessa. Porque em 68 o Sport não enfrentou os clubes do Sul, porque o Brasil era era outro, gente. regionalizado. Veja, Navio regionalizado, ir porque para veja bem, Belém eram dias, vamos ferrovias, não era era o outra mundo de parada. hoje. Era outra parada. Então, Inclusive, só para terminar esse raciocínio, você fala. Eu sei que você está ávido por falar e vai falar. Mas assim, eu tenho que ir lá para entender o Brasil dividido. Aí o camarada diz: os times que o Sport enfrentou não merecem ter um título. Tá, então 87 você está me dizendo que também não tem. Porque olhando para 87 com os olhos de hoje, que é o que eu vi algumas opiniões, sem dar nomes aqui, é a mesma coisa, cara. Só para lembrar, quem poderia tá no módulo verde e não tá? Guarani, Fulano, Beltrano, Bangu, enfim, é um número, uma peca de números. Mas o Sport foi rebaixado. Que foi politicagem também. Tinha um monte de time do lado de lá, do lado verde, tinha um monte lá que foi rebaixado, estava lá. Então, argumentos baixos, né? Enfim, sem tanta. Aliás, sem credibilidade nenhuma. Então, eu vejo, nesse sentido aí, que o Sport deve valorizar esse título e muito. Vai botar no peito, vai, não vai? Isso é uma simbologia, né, que a gente está colocando. Por mim, coloca. Quem coloca Série B no peito não vai botar um de Série A. Pelo contrário, inclusive tem que tirar o da Série B. Não cabe dentro do escudo do esporte comemorar a Série B quando nós temos a Série A. Agora, só tinha a Série B, não ganhou mais nada na vida, ou ganhou um torneio da padaria ali de seu Bill ali da esquina, bora botar o outro. E assim vai, até chegar num título máximo, que é um campeonato mundial, e tira as outras, pô. Porque então fica só estrela e o escudo desaparece. Flamengo tem uma estrela de campeão brasileiro? Não. Sul-Americana? Não. Tem título de estrela de. Estou dando Flamengo porque, né, assim como o Palmeiras, não tem, cara. Por quê? Porque aconteceu o ápice, assim como nos times da Europa. Então, é simbologia esse tipo de situação. O que não é entendível é uma oposição que continua sendo aquela oposição frágil, fraca, que não vai para canto nenhum argumentando um negócio desse. Não tem argumento, eu não vejo nada, velho. Eu queria respeitar uma opinião dessa, mas não tenho como, Aníbal. Vamos entender um pouquinho, Alessandro, porque veja bem, por que, por exemplo, que a Copa do Mundo ela é disputada a cada 4 anos? Para quem não sabe, em 1930, no Uruguai. Por quê? O Uruguai ele veio de 2 títulos olímpicos em 24 e em 28. Em Amsterdã em 24 e em 28 em Paris. Por isso que, para quem não sabe, que o Uruguai é conhecido como Celeste Olímpica. Celeste, porque o Uruguai tem o símbolo do sol em sua bandeira, e Celeste Olímpica, porque o Uruguai ele ganhou o bicampeonato olímpico em 24 e 28. Por isso, a FIFA deu ao Uruguai o direito de celebrar a primeira Copa do Mundo no Uruguai, em 30.
E aí, o Uruguai, por conta disso, ele se considera tetracampeão mundial, porque até então não tinha uma Copa do Mundo. Eram somente Jogos Olímpicos, que era disputado com seleções normais. Então, o Uruguai, por exemplo, se considera tetracampeão mundial, e está no direito dele. Ele tem, por exemplo, quatro, se você for ver aqui no Uruguai, ele tem quatro estrelinhas no símbolo dele. Mas, enfim. Então, a Copa do Mundo era disputada de 4 em 4 anos. Por quê? Porque em 30, meu velho, não se tem essa maleabilidade de voar, de eu pegar um voo aqui em Lisboa de 5 da tarde, chegar em Recife de 8 da noite, era diferente. Então, 30, 34, 38, 38, para a Segunda Guerra Mundial, você tinha diferença para você se deslocar. Era diferente. Aníbal, eu era criança, tinha Varig, Vasco e Transbrasil, coisa Só que tinha ninguém, isso. a grande maioria não sabe. Você viajar de avião, você não comia que nem hoje não, que parece uma coisa de cachorro que você recebe de plástico, com a industrializada. Era jantar com colheres, De que, prata. meu Deus do céu, de prata, parecia Titanic. Era uma Era. coisa de rico. Eu me lembro de viajar uma vez de Varig, Vasco, não lembro aqui agora, mas não era coisa para. Hoje, você viaja, se quiser, até de sandália, que vai de tudo. É. Aliás, sempre foi assim, mas naquela época você não podia viajar assim, porque só era rico que ia, só a turma mesmo da corte, vamos dizer assim, da sociedade Sim, brasileira. era Então, só. não estou indo muito longe, não, para a história, não. Estou indo na década de 70 para cá, 70, Então, 80. Então, cara, vamos voltar um pouco na história. Como é que era feito? Existiu a Taça Brasil. A Taça Brasil foi um torneio disputado de 59 a 68. isso não precisa nem entrar nesse Não, mas eu detalhe. só tô Entender. entrando nesse detalhe para a galera entender o contexto histórico da coisa. Por quê? A Taça Brasil era semelhante à Copa do Brasil. Por quê? Era um representante e vice de cada estado, porque nessa época o galeto tinha valor. Então o que é que acontece? Como era o campeão e vice, né? A Taça Brasil contou aí com 16, 17 times. E aí, você não jogava tanto para ser campeão, né? Você jogava 3 ou 4 vezes para ser campeão. O Clube Náutico Capibaribe ele chegou a ser vice-campeão da Taça Brasil em 67, perdendo para o Palmeiras. O Fortaleza, por exemplo, em 68, perdeu também a Taça Brasil e foi vice-campeão da Taça Brasil. Mas, por que eu estou falando disso tudo? Porque a equiparação desse torneio a um torneio nacional é porque depois da Taça Brasil veio o torneio Roberto Gomes Pedrosa, o Robertão. E a, Sim. e a CBF, a partir de 71, por que eu estou falando disso tudo? A Taça Brasil vai de 59 até 68, e depois de 67 até 70 você tem o torneio Roberto Gomes Pedrosa, e em 71 tem o Campeonato Brasileiro, que a CBF fala, ó, a partir de agora, não é mais Roberto Gomes Pedrosa, não é mais Taça Brasil, é Campeonato Brasileiro. E aí, em 2010, né, ela igualou, ela reconheceu que os títulos da Taça Brasil e do torneio Roberto Gomes Pedrosa, eles se equivaliam, se equiparariam é, a títulos nacionais. Então, o que é que Isso. acontece? Isso ficou equiparado. A CBF deu a canetada. E Pô, você. vê só, o que tem que fazer é a história, todo mundo já sabe. É porque estão ignorando a história, né? Mas não precisa repetir, senão fica aquela história de 87, 87. Sim. Acabou-se isso. Eu tenho discutir com quem jogou, não jogou, não. Tá lá escrito e dali de lá para cá. O que eu quero dizer é o seguinte, cara, reconhecimento político ou não, quem foi, que não foi, deram lá, isso é outro argumento, deram para lá e todo mundo recebeu e tá de boa. Mas o título que o Palmeiras. Cara, eu não quero saber o Mundial, a gozação lá, brincadeira de lá, mas a gente sabe que o Palmeiras tem título de brasileiro nessa conjectura, 2 em um ano só. É ridículo, é não, é história da época. Tu sabe por quê? Entrou num livro, pelo menos para ler? Não. Porque se entrasse, não tava falando disso. É outro Brasil, cara. Não dá para É. insistir. Então, é brigar com a parede. A parede tá ali. Você quer que ela mude de lugar para não gastar dinheiro. Você não vai poder brigar com ela. Se você der um murro, quem quebra a mão é você. Vai ter que quebrar ela e vai ter que destruir ela para poder mudar de lugar. A parede, quando não quer ser convencida, é por aí. Agora, doa aqui no doe. Você vai comprar a camisa do esporte, vai ter que pintar ou tirar, se for o caso, botar a estrela de 68. Porque vai ter uma estrela de 68 no peito, eu acredito que sim. Tá? Ou Não então vai tirar fazer o da recal, Série B ou fazer o não. Ou recal. faz um recal, ou vai mudar de time, vai torcer pelo Santa Cruz, campeão da fita azul, vai É. torcer pelo Náutico, que é ex, é luxo, vai torcer pelo Bangu, vai torcer pelo Flamengo, vai torcer por outro qualquer. No esporte, 68 vai ser campeão e o pernambucano tem que se orgulhar, porque essa valorização de marca, ao contrário do que estão dizendo, o ranking vai subir, o ranking do esporte vai subir, não tem como a gente pensar diferente. Tudo, cara, tudo, né? E a história.
em história, ou você analisa ela com o viés, você concordando ou não com a época. É porque eu sou muito macho, os romanos não deveriam fazer isso não, e a mulher, porra, vê que mulher, que bicho bom. Bicho, naquela época a sociedade é essa. Se eu for para o Irã, eu tenho que respeitar e entender a cabeça dos caras. Uma coisa é entender, outra coisa é concordar. Não concorda? Beleza. Mas a história deles, a história disso daqui, a história indo atrás, lendo e vendo o que é, onde se baseia, é respeitar e acabou. Porque o mundo era outro. Eu sou um cara mono e virei estéreo no seguinte, de ter uma... Eu sou um homem do século passado, né? Mas assim, eu peguei imagina essa juventude de hoje, um mundo sem internet. Eu tive isso, né? E por aí vai. Então, esse discurso fragilíssimo demais aí da galera e não se sustenta. Algo mais para findar aqui, a gente seguir a régua? Eu teria altamente orgulho em falar que meu clube tem 3 títulos nacionais.